Olá, meus amigos, nosso fraterno abraço. Estamos aqui em mais um vídeo no canal Espírita Renovação. Uma alegria ter esse canal que já passa de 7.050 inscritos, 7.060 inscritos. Se você ainda não faz parte, bata o dedão aí nesse botão vermelho e participe conosco. Eu quero partilhar com vocês uma experiência singular que eu vivi na sexta-feira, hoje domingo, né? E essa semana foi uma semana muito singular. É uma experiência ainda vinculada ao processo do luto em relação à partida de minha mãe, né? Dona Avelina, como todo mundo que acompanha o canal aqui sabe, retornou à vida espiritual há pouco mais de um mês. E eu acho importante a gente estudar esses temas porque há muitos mitos, né, no movimento espírita. Eu já ouvi gente falar, o espírita não chora, não sofre assim diante da morte, o espírita não acha nada, ele sabe. Há muita, é até uma certa arrogância, né? E a gente tem que ter essa autocrítica para a gente não entrar em labirintos ilusórios. Saúde mental é sempre uma conexão com a realidade. Toda vez que a gente afasta do real, a gente não está tão bem. Lógico que esse real não é contemplar apenas a materialidade da vida, porque a gente sabe que existe o mundo espiritual. Embora para muita gente falar disso é loucura, né? Tem gente que acredita que a vida começa no berço e finda no túmulo, na sepultura. E não é verdade. Há estudos seríssimos de cientistas comprovando a continuação da vida espiritual, da vida da consciência. Mas, na segunda-feira dessa semana, eu relatei aqui no canal, eu tive um desdobramento, acredito perfeitamente que eu estive com minha mãe, um contato muito singular que eu já narrei aí, quem não assistiu ao vídeo pode assistir, que me fez muito bem. Eu fui até a colônia onde ela estava, em desdobramento, fenômeno que muita gente vive, né? E às vezes parece um sonho, mas pode ser um desdobramento espiritual, ou às vezes uma mistura do desdobramento com um sonho, né? Com a mente. Mas o que eu quero relatar foi o que eu vivi na sexta-feira. Na última sexta-feira eu fiz uma palestra na Associação Espírita de Carangola. E foi a primeira palestra para a qual eu fui fora de Espera Feliz, cidade onde eu moro, sem a minha mãe. Já fui em vários lugares sem ela, mas durante muitos anos ela me acompanhou em muitas viagens. Ela, que era católica, passou a frequentar o centro espírita. Eu nunca perguntei se ela ainda era católica, porque não importa o rótulo de cada um. O fato é que ela frequentava a casa espírita comigo, com meu irmão, e ia às nossas palestras. Teve ano de eu visitar cerca de 20 cidades. Viajei muito e ela muitas vezes ali comigo. Às vezes meus filhos pequenos, minha esposa ficava e minha mãe me acompanhava. E Carangola, a Associação Espírita, nós temos muitos amigos lá, né? E ela gostava de ir. E quando chegou sexta-feira, eu senti assim, falei, poxa, que ruim ir sem ela. Já havia, repito, ido a Carangola sem ela algumas vezes. Às vezes ela não tinha, ultimamente, tanta vontade de sair assim para outra cidade. Mas fui muitas vezes com ela. Então, quando chegou na sexta, pensei, vou chegar sem ela. Vou retornar sem ela. Não vou tê-la ali para contar, né, como foi o momento. E aquilo bateu uma tristezazinha, né? Que faz parte do processo do luto. E aí o dia foi passando, passou a manhã, aquele dia assim, falei, poxa, né? Que falta ela me faz. E prossegue fazendo. Mas isso não significa desespero, não significa que a gente está infeliz. Não, significa saudade, que é uma expressão linda do amor. A saudade é o amor que fica, não é? E
há espíritas, né? Outro dia uma pessoa, comentei aqui no canal, criticou uma postagem: deixa sua mãe seguir em paz, você como espiritualista, sabe, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu Deus, quanta insensibilidade. Uma postagem que eu fiz carinhosa, manifestando a minha saudade, o que é natural, isso não perturba ninguém. O que perturba é o desespero, a revolta, você está chorando o dia inteiro, você não sai daquele clima mental negativo, não é? Agora, saudade, já pensou você que me ouve aí? Escreve aí, se você desencarnar e ninguém sentir nada, falar, ainda bem, já, que bom que já foi. Você vai ficar feliz do lado de lá? Ah, ninguém tá nem lembrando, você desencarnou, mas tá tudo certo. Você acha que você vai ficar feliz? Coloca aí, você vai ficar feliz, saber que ninguém chorou por sua partida. Comenta aí como você vai ficar se quando desencarnar ninguém chorar. Todo mundo. É bom as pessoas sentirem saudade da gente. Significa que a gente importa, não é isso? Então a gente precisa humanizar o movimento espírita, arejar a cabeça do povo. Há muita gente, né, que precisa se sensibilizar. Mas aí na sexta-feira, eu passei a manhã assim, pensando e tal. O dia estava um pouco fechado, parecia que ia chover. Choveu mais à noite, mais pouquinho. Inclusive durante a palestra choveu um pouquinho, foi até bom. Um calor terrível. Aqui, Carangola mais ainda, é uma cidade mais baixa, muito quente. A casa lotou, a Associação Espírita lotou, os dirigentes, Alessandro, Solange, Zé Antônio, todo o povo lá e muita gente, foi uma bênção. Mas quando eu estava assim, umas 2, 3 horas antes de sair, eu fui entrando no processo mais meditativo, de silêncio interior, de preparação para entrar em sintonia com os bons espíritos. E aí eu tive, acredito, não ouvi, às vezes eu ouço os espíritos nitidamente, mas nesse dia eu não ouvi, eu tive assim, uma dilatação mental, uma ampliação de consciência que eu estava precisando. Me veio algo muito claro, assim, não apenas no nível intelectual, mas no nível do sentir. Como se dissesse assim, vá com alegria. A obra de Deus prossegue. Sua mãe está viva. Prossiga do mesmo jeito, com a mesma alegria. Porque a obra é para a eternidade. Então houve assim um entendimento. Alguém pode dizer, mas você já sabia disso tudo, né? Que sua mãe prossegue, a obra... Sim, mas o sentir, às vezes a mente, que é maia, que é ilusão, nos controla, nos domina. Então veio aquela percepção mais profunda, é difícil colocar em palavras o que aconteceu. Tipo, prossiga na obra, prossiga falando da imortalidade, da espiritualidade, é sobre isso que você fala. Ela prossegue, continue fazendo, porque ela prossegue. A diferença é que ela deixou o país da materialidade e está no país da imortalidade. Então não faz diferença. Prossiga. Mas isso veio, meus queridos irmãos, com uma clareza e com uma força que até agora me fez muito bem. Como se dentro do processo do luto algo fosse ali dissolvido e a consciência da imortalidade se ampliasse. A minha mãe prossegue viva. É como se ela mudasse, né, para um outro país e de lá acompanhasse as tarefas. Lógico que a saudade prossegue, que a saudade é justamente a ausência dela aqui, né? Mas nas minhas percepções, na capacidade de eu percebê-la. Porque a gente pode ter um contato espiritual, um contato mediúnico, mas é tudo en passant, é tudo muito rápido, né? Mas me veio aquela clareza, a obra é para a eternidade. E isso, eu senti isso, inclusive narrei na palestra, foi que me fez muito bem. Então, também, esse vídeo para dizer como é importante perseverar no caminho espiritual. Porque às vezes quando está tudo mais ou menos, vem a ajuda quando nós nos mantemos nos esforços evolutivos. Quando nós buscamos esse caminho espiritual. E eu senti que foi uma ajuda dos espíritos, dos bons espíritos, me dando aquela percepção de pensar, sentir, né? Não é apenas intelectual. A obra. A mesma alegria na obra. Que é isso o que importa. Então eu fiquei assim,
aquilo me fez muito bem. A palestra foi uma bênção, me senti ajudado mais uma vez. E estou aqui partilhando com vocês. Perseveremos no conhecimento espiritual, no esforço da vivência espiritual, porque isso tudo, a consciência vai dilatando e nós vamos vencendo as amarras das limitações do entendimento diante da vida maior. É perseverando que nós seremos salvos, não é isso que Jesus falou? Bem-aventurados, né? Aqueles que perseverarem até o fim, né? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Serão salvos de quê? Das próprias limitações do entendimento, porque a verdadeira morte é a falta de entendimento da vida real, que é a vida espiritual. Quem vive só na materialidade está morto. Levanta, tu que dormes. Levanta, levantemo-nos para a vida maior. Que a espiritualidade nos abençoe, que o Mestre Jesus esteja conosco. Compartilhe este vídeo, se inscreva aí no canal, ajuda aí a atingir agora 8.000 inscritos. Muita paz.